Bom, vamos lá então. Neste último slide, a gente vai falar sobre um ponto. Eu acho que ele não encerra a discussão sobre livro-reportagem de fato, mas um ponto que eu considero assim, muito importante quando a gente fala de livro-reportagem, que é o foco narrativo. Como e o que contar depende do narrador. O narrador pode fazer uma diferença muito grande, é o narrador que pinta esse cenário, né? E eu gosto de reforçar isso, né? É o narrador que dá a versão dos fatos. Então, o que eu tenho notado na literatura atual, de uma maneira geral, não estou falando de livro-reportagem, mas de uma maneira geral, a literatura atual ela tem tentado trabalhar exatamente essa história do contar. Na obra do Chico Buarque, o Chico Buarque romancista, a gente pode perceber isso muito bem. Então, ele modifica bastante. Uma coisa que o Machado de Assis já tinha feito com maestria, né? Contar a história sobre um ponto de vista só, como Dom Casmurro, ou então o narrador que morreu, como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Hoje você tem o Chico Buarque fazendo uma brincadeira, não tal e qual o Machado, inovando de fato, né? O livro dele, Leite Derramado, você percebe pelo narrador que ele muda, é o narrador que vai mudando, você vai sentindo ao longo uma diferença de quem está falando com o narrador. Então, mas é ele que segura ali, né? Então, isso é interessante, isso torna a obra interessante. Por quê? Porque esse contar faz parte, então tinha que fazer uma parada sobre isso. Os diferentes focos narrativos, então eu tenho lá primeira e terceira pessoa. Na primeira pessoa eu tenho esse narrador personagem, né, que também é personagem, que pode ser protagonista ou não, ele pode só ficar no cantinho dele observando o que está acontecendo, quer dizer, ele pode participar mais ou menos, e aí vai depender, né? E a terceira pessoa, né, também, em que também tem variações, tem aquela terceira pessoa que sabe tudo, tem aquela terceira pessoa que só observa, tá? Então, nenhum tipo de narrador é perfeito, é completo, mas o autor optando por um deles, né, ele tem que estar ligado ao objetivo fundamental, que é contar uma história que convença, tá? Então, vamos lá. Narrador, quando ele é participante ou personagem, né? Nesse tipo de narrativa, ela tem de ser mais autobiográfica, memorialista ou confessional mesmo, tá? O narrador participante ou personagem. Por exemplo, quando a gente pega um livro da Fernanda Montenegro, em que ela conta a vida dela, tá? Quando a gente pega essa história da Fernanda Montenegro, ela mesma agradece a jornalista que fez o livro com ela. Então, a opção de dar voz à Fernanda, o narrador Fernanda, foi uma opção da própria jornalista, tá? Nesse caso, é feito em primeira pessoa, os verbos deverão estar na primeira pessoa do singular, o eu, né? O narrador protagonista é o centro da narrativa. Aqui, né, eu peguei aqui um exemplo do Todo Mundo Odeia Chris, que é, né, contada por ele, né? Então, para vocês aí também perceberem essa história. Eu acho que é perceber aquilo que a história tem de diferente das outras. Já o narrador observador, ele não participa da história, né? O nome já diz tudo. Ele simplesmente conta a história, tá? E vai colocar ali. Eu acredito que um livro-reportagem opte muito por isso, porque é uma maneira de isentar o próprio narrador,
né? Quem está ali contando o fato. Vamos dar uma olhadinha num exemplo assim desse observador. Não, eu busquei um pouco da literatura, né? Então aqui eu tenho o cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgado com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro falou e disse: Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmãmente, 6 arroba cada um. Ingênuo, que então quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tem cara de tolo? O burro gemeu, egoísta. Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com mais as 4 cargas, né, além das suas. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e, sem demora, arruma as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrada agora. Né? É um texto que faz parte aí do livro Fábulas do Monteiro Lobato, né? Que, como toda fábula, tem uma lição moral aí de vida, mas feita com esse narrador que só observa. Né? Só observa. Tanto é que ele quer fazer uma avaliação, ele insere o papagaio no final. E o narrador onisciente é aquele que sabe tudo. Né? Ele tem um saber que dá conta dos sentimentos do outro. Tá? Então, ele parece aquela mosquinha que às vezes a gente queria saber, eu queria ser uma mosquinha para saber o que ele está ali, né? Fazendo nesse momento, ou eu queria ser invisível, mas saber o que ele estava pensando, porque esse narrador onisciente, ele sabe dos desejos daquele personagem, tá? Bom, aí eu vou contar agora a história que alguns de vocês devem conhecer, porque esse texto aqui, eu acho que nos meus primeiros anos de trabalho, ele esteve presente em quase todos os livros didáticos com os quais eu trabalhei. Mas, como ele também é do Stanislau Ponte Preta, que a gente tem aí como uma figura importante no jornalismo brasileiro, porque, né, exatamente por conta dessas histórias aí, eu trouxe ele para encerrar esse slide aqui, que é da velha contrabandista. Né? Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega parou, mandou ela parar. A velhinha parou e perguntou assim para ela: Escuta, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: É areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com um saco de areia atrás. Mas o fiscal, desconfiado ainda, talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia. Uai! O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí
que o fiscal se chateou. Olha esse narrador que interessante, ele sabe quando ele estava encabulado, quando ele estava, né? Mesmo, né, dando esse ar assim, diz que foi, né? Foi o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal da alfândega com 40 anos de serviço. Manja essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixa a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha, né? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta.